Okay, I did preach this preaching one time in Maya on the 6th July for the anniversary. Na Maia, no dia 6 de julho, para o seu aniversário. However, this was meant for our church to preach in. Mas agora trouxe-o à nossa igreja. So I tried to preach one times and then another one. I never preach two, except the Lord tell me to. Eu nunca planeio pregar duas vezes a mesma coisa, a não ser que o Senhor me diga para o fazer. And I believe the Lord wants me to preach this preaching for our church as well. Eu acredito que o Senhor quer que eu também traga esta pregação para a nossa igreja. Jonah is a small book. Jonas é um pequeno livro, Only 4 chapters. apenas com 4 capítulos. He was a minor prophet, Ele é um profeta menor and everybody know him as the man who was swallowed by a fish. e toda a gente o conhece como o homem que foi engolido por um peixe. And that's a good story, a true story, by the way. E esta é uma boa história, uma história verdadeira. No matter if it sounds strange or not, Não importa o quão estranha pareça, but the Bible is true, the whole Bible, and not just portion of the Bible. mas toda a Bíblia é verdade, não apenas partes dela. So this is true as well. He was swallowed by a fish. Então isto também é verdade, ele foi engolido por um peixe. But today we're not going to look into that. Mas hoje nós não vamos olhar para isso. That's good story for the kids. Isso é uma boa história para as True crianças, story for the kids, amen. uma verdadeira história para as crianças. But today we're going to look to the character, or better says, the attitude what Jonah had. Mas hoje vamos falar acerca do caráter, da atitude que Jonas teve. An attitude what not ever any born again Christian should have. E é a atitude que nenhum cristão nascido novo deve ter. Let us pray. Dear Vamos Heavenly orar. Father, Lord, I need you. Filho de Deus, por favor, eu preciso de ti. Please help me. Por favor, ajuda-me. Give me them words. Assim, dá-me as Give me the palavras thoughts. e os pensamentos. Lord, this is your people, Senhor, são as tuas pessoas, your Bible, a tua Bíblia, your word. a tua palavra. Help me. Ajuda-me. Open our heart. Abre os nossos corações. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amém. Today we're going to see 3 attitudes what Jonah have, Hoje vamos ver 3 atitudes que Jonas teve, what Christians should never have. que os cristãos nunca deveriam ter. Our brother reads the whole text in Portuguese, O irmão já leu todo o texto em português. and we can see very clear that God tell Jonah to go to Nineveh. E nós conseguimos ver claramente que Deus indicou a Jonas para ir para Nínive. He was a prophet because his mission was to go to those people and give a message. Ele era um profeta porque a sua missão era ir para essas pessoas e entregar-lhes a mensagem. Look verse 2 here. Vejam aqui o versículo 2. Arise and go to Nineveh, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive that great city, and cry against it, e clama contra ela, for their wickedness is come up before me. porque a sua malícia subiu até à minha presença. In other words, his mission was to tell those people to change their life. Por outras palavras, a sua missão era dizer àquelas pessoas que precisavam de mudar as suas vidas. So the point 1, if you take notes, is Jonah was a disobedient Christian. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, se vocês tomam notas, é que Jonas foi um cristão desobediente. And before we get too hard on Jonah, E antes de sermos duros com Jonas, let's think about a little bit in our life, or at our life. vamos pensar um pouco também nas nossas vidas. Then you will find that you have a lot in common. I have a lot in common with Jonah. E vocês vão perceber que vocês e eu temos muito em comum com Jonas. Nevertheless, here the Bible says Jonah was sent to Nineveh, Mas vamos ver que Jonas foi enviado para Nínive. and then we see very clear the Lord tell him this is a clear message. E conseguimos ver que Deus lhe disse isso claramente, uma mensagem And bastante in clara. verse 3, Jonah do the exact opposite what the Lord tell him to. No versículo 3 nós vimos que Jonas fez exatamente o contrário do que o Senhor tinha If dito you para look at the fazer. map, Nineveh and Tarshish
they are exact opposite way. Se vocês olharem para o mapa, Ninive e Tarsis estão em pontos opostos. So God told Jonah, go this way, Então Deus disse a Jonas para ir por este caminho and Jonah go this e way. Jonas foi por este caminho. Sounds like us sometimes. Parece como nós muitas vezes. When God tells us do this and this, obey Bible, and we do the opposite. Quando Deus nos diz para fazermos isto e aquilo, obedecer a Bíblia, e nós fazemos o contrário. Nevertheless, Jonah, he was so rebellious Mesmo assim, Jonas era tão and rebelde disobedient against God's word e desobediente à palavra de Deus, that he goes the exact opposite way. que ele foi exatamente no ponto oposto. He really thought he can flee or run from God, did he? Ele pensava que poderia fugir de Deus. Many times, people think today, Christian even, that we can flee from God. E muitas vezes, hoje em dia, os cristãos pensam que podem fugir de Deus. We think we can do our own way, and God tell us in the Bible, do this and this. Nós pensamos que podemos fazer as coisas da nossa forma, apesar de Deus nos ter dito na Bíblia para fazermos de outra. Yet we go the opposite way. Mas nós vamos para o lado oposto. In spite, the God message is very clear. Mesmo que a mensagem de Deus tenha sido bastante clara. Jacob said, James said, Tiago disse, Tiago said, we should not just read the Bible, nós devemos não apenas ler a Bíblia, but obey the Bible. mas também obedecer à Bíblia. We read every morning, except sometimes we will forget or lazy. Nós lemos-a todas as manhãs, exceto quando somos um pouco preguiçosos. 5 chapters of the Bible. 5 capítulos da Bíblia. But will do us no good if we don't apply or obey that what we read. Mas isso não nos serviria de muito se nós não aplicássemos e fizéssemos o que diz. I think many Christians they are aware of the fact that the Bible is the Word of God. Eu penso que literally the Word of muitos God. cristãos hoje em dia não percebem que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus. John chapter 1 is very clear about that. João capítulo 1 é bastante claro acerca disso. So here we have Jonah, God himself tell him E nós aqui personally, temos Deus a falar, Ele mesmo com Jonas pessoalmente. go this way to Nineveh. Vai para este lado, para Ninive, He goes towards Tarshish. mas ele foi para Tarsis. And not only that he is willing to pay the disobedient God. Ele estava disposto a pagar a desobediência a Deus. It is interesting how many times God tell us to go this way and we do everything is possible to go the opposite way. É interessante quando muitas vezes Deus nos indica para irmos por um caminho e nós fazemos tudo o que é possível para ir pelo caminho oposto. And the tragic story is we will pay for our disobedience. E o final trágico é que nós iremos pagar pela nossa desobediência. Like Jonah paid for his disobedience. Tal como Jonas pagou pela sua desobediência. Oh, I don't need to go to Tarshish. I don't need to go to Tarshish, to Nineveh. Mas eu não preciso de ir para Ninive. I go to Tarshish. Eu vou para Tarsis. See, he was deliberately disobedient God. Ele foi deliberadamente desobediente a Deus. I know me sometimes I do the same. E às vezes eu também faço a mesma coisa. Oh, pastor, you do that? Mas pastor, tu fazes isso? Yeah, Sim, I am a man. eu sou um homem. I am saved by grace, Eu sou salvo pela graça. and I try everything I can to stay by God's word. E eu tento tudo o que posso para permanecer na palavra de Deus. But sometimes in life Mas às vezes na vida we disobey God, desobedecemos a Deus. and we go the opposite way E nós vamos pelo caminho oposto, what God wants us to go. na direção oposta que Deus quer que nós sigamos. Look verse 3. Vejam o versículo 3. He get the message. Ele recebeu a mensagem, And Jonah raised up and go the opposite way. mas Jonas levantou-se e foi na direção oposta. From the presence of God. He tried to flee from the presence of God. Ele tentou fugir da presença de Deus. The Bible is very clear. Nowhere you can flee for the presence of Mas a God. Bíblia é bastante clara quando diz que não existe nenhum lugar onde possamos estar There's no escondidos da place presença on de Deus. earth where you can flee for the presence of God. Não existe nenhum lugar na terra onde possamos fugir da presença de Deus. And when God tells you something, you better do it because there's no place to hide. E quando Deus nos diz para fazermos alguma coisa, é bom que o façamos, porque não existe nenhum local onde nos possamos esconder. I don't have time to read, but
He was in the bow or the body of the ship, and he was sleeping. Ele estava no fundo do navio a dormir. He had no problems disobeying God. Ele não teve problemas em desobedecer a Deus. Many times we don't see a problem disobeying God. E muitas vezes nós não vemos problemas em desobedecer a We Deus. get so familiar with that disobedience that we even sleep and don't even realize it. It didn't bother us. Nós tornamos tão familiarizados com essa desobediência que nós até dormimos sem perceber quando estamos a desobedecer. I have a lot of message text here about this, but I don't have time for that. Eu teria muito para falar sobre isto, mas não tenho tempo. But you get the message. Mas vocês percebem a mensagem. We're supposed to obey God. É suposto obedecermos a Deus. We're supposed to go where God sends us. É suposto irmos para onde Deus nos manda. But many times we disobey God. Mas muitas vezes nós desobedecemos. When God saved me, Quando Deus me salvou, He sent me to Romania, Ele enviou-me para a Roménia. and I didn't like it. E eu não gostei disso. I never liked it to go to Romania. Eu nunca gostei de ir para a Roménia. I tried to flee when I was 16. Eu tentei fugir de lá quando tinha 16 anos. They catch me, they spank me, they almost put me to jail, but because I was minor, they could not do it. Eles capturaram-me, espancaram-me, quase que me prenderam, mas por eu ser menor eles não puderam fazê-lo. I hate communism. Eu odeio os comunistas. I don't hate people, but I hated Eu the não- system of Romania. Eu não odeio as pessoas, mas odeio esse sistema, o sistema da Roménia. When I married my wife, Quando eu casei com a minha esposa, I have to promise her, she's here, you can ask her. eu tive que prometer-lhe I have to promise her I will never bring you back to Romania. que nunca a levaria de volta para a Roménia. My goal was America. O meu objetivo estava na América, But God changed my goal. mas Deus mudou o meu God objetivo. changed my direction. Deus mudou a minha direção. I never liked Germany. Eu nunca gostei da Alemanha, I really don't. Yet I have a German wife. mas agora tenho uma esposa alemã. You be careful what you're doing. É preciso termos cuidado com o que fazemos. You be careful what the Lord wants from you. Tenho que ter cuidado com o que Deus quer para mim. You know, before I was here, the Lord called me here, ordered me here. Antes de Deus me chamar para aqui, You know where I was? 10 years? sabem onde é que eu estive durante 10 anos? In Romania. Na Roménia. I tried to flee to go to Romania. 10 years. 10 years. I go the opposite way. God says, go to Romania. And I go somewhere else. I stay in Germany. Durante 10 anos eu tentei fugir do que Deus me mandou. Deus mandou-me para a Roménia e eu permaneci na Alemanha. I disobeyed God deliberately. Eu desobedeci a Deus conscientemente And I was sorry for that. e eu arrependo-me disso. I was like Jonah. Eu fui como Jonas. Maybe you're better than me. Talvez vocês sejam melhores que eu, I wasn't better. I was like Jonah. mas eu fui como Jonas. The second point here, O segundo ponto, attitude what every Christian never ever have is a atitude que os cristãos nunca devem ter, pride. orgulho. Jonah was a prideful Christian. Jonas era um cristão orgulhoso. He believed those people do not deserve to be saved. Ele acreditava que essas pessoas não mereciam ser salvas. Those people, they are not good people. They're my enemy, and therefore they not deserve the word of God. Que essas pessoas não eram merecedoras, não mereciam a palavra de Deus. I am better. I am a Jew. I am an Israelite. I am better than them. Eu sou melhor, sou judeu israelita, sou melhor que eles. Look verse 10 here. Vejam o versículo 10. Read please until 14. Versículos 10 ao 14 dizem... No, 10 and 14. Não, versículos 10 e 14 dizem: Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. And then Versículo 14. 14 diz: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. See, he's special. If you read the whole chapter, well, we just read. He said he's something special, and those people, they are wicked people. Nós conseguimos ver que ele não é especial, essas pessoas eram pessoas maliciosas, fracas, And they were wicked people, e eles eram assim. but they still deserve Christ. Mas mesmo assim eles mereciam Cristo. You see,
Sometimes we think we are special. Muitas vezes nós pensamos que somos especiais. And when we are saved, we think we've done our part. E We done our quando part. nós somos salvos, nós pensamos que já fizemos a nossa parte. And we don't need to tell somebody else. E que não precisamos falar a About mais ninguém salvation. acerca da salvação. Because they don't deserve. Eles não merecem. Right now, I think I can say, truly say, I have nothing against Russia. Neste momento eu consigo dizer que não tenho nada contra os russos, Although they killed my son. mesmo tendo eles morto o meu filho, Because they deserve to be saved as well. porque eles também merecem ser salvos. And I wonder if God will send me to Russia. Sim. I wonder if God will send me to Russia. E eu questiono-me se Deus me tivesse enviado para a Rússia, What would my attitude will be? qual seria a minha atitude? To tell those people who killed my son that Falar- God loves them. Falar a essas pessoas que mataram o meu filho que Deus as ama And God wants them to be saved. e que Deus quer que elas se salvem. They need God like somebody else. E elas precisam tanto de Deus como qualquer um, Like I needed. tal como eu preciso. But sometimes we think we're special. Mas muitas vezes nós pensamos que somos And we especiais deserve more from God than somebody e else. que merecemos mais de Deus do que qualquer um. Jonah said, those people, they're my enemy. Jonas disse que essas pessoas eram seus Those inimigos. people, they are wicked people. São pessoas fracas. Those people deserve to die. Essas pessoas merecem morrer. Jonah does not love those sinful people. Jonas não amava esses pecadores, But God does. mas Deus ama. God does. It was no mistake that God sent him to Nineveh. Não existiu nenhum erro quando Deus o enviou para Ninive. He thought it's a mistake. Ele pensava que era um erro. He thought they don't deserve. Ele pensava que não deveria ir, Because his pride was kicking in. porque era o seu orgulho que estava a tomar. Jonah does not love those sinners and hate them. Jonas, em vez de amar esses pecadores, ele odiava-os. In Romans chapter 12, verse 14, Romanos 12, 14. I just read some verses. I Já li we alguns don't have time versículos. for all the verses. Não tenho tempo para tudo. But 12, 14, Romanos 12, versículo 14. Diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. did you know that this was in the law before, in the Old Testament for the Jewish people? Vocês sabem que isto era uma lei para no Velho Testamento para os judaicos. He just need to read the Bible and obey. That's what he needs to. Ele só precisava de ler a Bíblia e obedecer. He should know because God tell them, the Jewish people, to love the enemy. Ele deveria sabê-lo porque Deus já tinha dito aos judeus para amarem os seus inimigos. This is good for us too now. E isto é bom para nós também agora. When we read, this is good for us too. Quando nós lemos, também é bom para nós. Look, verse 21. Vejam o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. We're not supposed to pay back bad for bad. Nós não devemos pagar de volta, pagar o mal com o mal. Even if somebody do us bad, we're supposed to pay with good stuff. Mesmo que alguém nos faça mal, nós devemos responder de boa forma, So they can see we're different as a Christian, as a man of God. para que possam ver em nós uma diferença como filhos de Deus. Look again while we're here, Romans 11:6. Vejam também onde estamos, em Romanos 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. See, those people, they don't deserve Christ Estas pessoas não mereciam Cristo, as much as we don't deserve it. tal como nós também não merecemos. There was no difference between those wicked people and him. Não existia diferença entre essas pessoas pecadoras e ele, Because in the end, right there, when he did that, he disobeyed God as well. porque no final ele também desobedeceu a Deus. But God says, go there and tell them. Mas Deus disse-lhes, vai lá e fala-lhes. He considered them worthless. Mas ele achou que não era, It's não not merecia, worth valia a for me to pena. go there. Perhaps they will kill me. Não vale a pena eu ir lá, talvez até me matem. And sometimes they do. They did. E às vezes eles faziam-no. But John 3:16 it says, hey, God loves the world. Mas João 3,16 diz de que Deus ama o mundo. It's the same God in the New Testament. Is the same God in the Old Testament. E o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. God loves those
wicked people and want them to get saved. Deus ama essas pessoas e quer que elas se salvem. But he said, no, this is not worth people, not worth to die for it. Mas não, He was essas afraid of them. Essas pessoas não são merecedoras que eu morra por eles. Ele tinha medo delas. Jonah believed they deserve their punishment. Jonas acreditava que elas mereciam o seu castigo. If you're going to read the whole chapters here, and the So- whole book of Jonah, Se vocês lerem todo o capítulo de Jonas, after he did go there through, because he was swallowed by the fish and vomited out and so forth, now he's ready to go. ver tudo o que por ele passou, ele foi engolido pelo peixe e cuspido, então estaria pronto para ir. He did go, Ele foi. and quick tell what the Lord have to tell them. E rapidamente disse tudo aquilo que Deus tinha dito para eles dizer. And then he stays aside E depois ficou de lado. and waiting the punishment to come. E ficou à espera que viessem. I believe he was hoping for they not turn so God can run fire from heaven to kill all of them. Ele pensou que talvez Deus pudesse enviar fogo do céu para os And the castigar. Bible says God make a plan to have a shadow over him, E que Deus planeou ter uma sombra. and he stays there and waiting to be punished. E ele ficou ali sentado à espera de ser castigado. But God have something better in mind. Mas Deus tinha algo melhor na sua mente. God want to save them. Deus queria salvá-lo. God want not to punish them. God want them to give a second chance. Deus não queria castigá-lo, queria dar-lhe uma segunda oportunidade. He was a prideful Christian. Ele era um cristão orgulhoso. He think God was punished them because they are bad people. They are sinful. Ele pensava Sinful que people. Deus os iria castigar por serem más pessoas, por serem pecadoras. But here is God loves such just as much as love him, love them. Mas a verdade é que Deus tanto amava a ele quanto amava o povo. As much God loves you and me, so God loves everybody who is outside of this building. O quanto Deus me ama a mim e a vocês, Deus ama de igual forma a todos os que estão fora deste edifício. And we need to go and tell them God loves you. E nós precisamos de ir e dizer-lhes que Deus os ama. We need to put a track in what is post box Nós precisamos, and invite them to church and tell them that God loves them. nós precisamos colocar folhetos nas suas caixas de correio e convidá-los para vir à igreja e dizer-lhes que Deus os ama. As much as God loves us. Tanto quanto Deus nos ama a nós também. There's no reason for a Christian to be prideful in this matter. Não existe motivo para um cristão ser orgulhoso neste assunto. Jonah believed they deserve. Jonas não queria. Ele acreditava que eles mereciam o seu castigo. They are sinful. Eles são pecadores, They are our enemy. são nossos inimigos, They're wicked. são fracos. They deserve to die. Eles merecem morrer, So do I. tal como eu, So do you. tal como vocês. The answer for that is A resposta para isto é Calvary, o Calvário Christ. e Cristo. They need to have what he have. The people outside, they need to have what we have. As pessoas lá Christ. fora precisam de ter o mesmo que nós temos, Cristo. He was indeed a prideful Christian. Ele foi um cristão orgulhoso. And then the third thing here, Em terceiro lugar, Jonah have his own mind and not the mind of Christ. Jonas tinha a sua própria mente e não o pensamento de Cristo. His mind was, kill it, kill them, Lord, kill them all. A sua mente era para que ele os matasse. The mind of Christ is, I love you. A mente, I will give them a second chance. a mente de Cristo era eu amo-os, vou dar-lhes uma segunda oportunidade. Look, chapter 4, same in Jonah. Now we go back to Jonah. Vejam novamente em Jonas, 1:14. capítulo 1, versículo 4. Something miraculous happened. He goes, miracle happened. 1:14. Miraculous happened in this but city. which- Jonah 1:14. Jonas 1, versículo 14. He Vejam was o que there. aconteceu. Ele He estava was lá. there. He was telling the people what the Lord tell. Ele disse às pessoas o que o Senhor tinha dito para dizer. And something happened here. Mas algo aconteceu. Look at this, what he read. Yeah, no, it's good. 1:14. Yeah, where it says they have a different mind. The Jonah have a different mind. Read 14. Então, Jonas 1, 14.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. See, those people loved the life of Jonah more than he himself loved the other life of the other people in Nineveh. Estas pessoas amavam mais a vida de Jonas do que ele amava as pessoas de Those Nínive. people were more afraid of God than no, the Jonah was. Estas pessoas tinham mais medo de Deus do que Jonas tinha. Jonah no have the same mind of God have. Jonas não tinha a mesma mente que Cristo, que o Senhor. Luke chapter 4 from the same book, chapter Vejam o 4, capítulo 4 do mesmo livro, 1 until 4. versículos 1 a 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois ao Senhor: tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? You see that? Jonah dared to rebuke God. Oh Lord, you don't know what you're doing. Jonas rebelou-se contra Deus. Ele disse: Senhor, tu não sabes o que estás a fazer. This please me, Lord, because you love those people. Por favor, Senhor, faz-me isto porque tu amas aquelas pessoas. He was very angry Ele estava bastante irritado because God is good to those people. porque Deus tinha sido bom para He aquelas was very pessoas. angry because God loves those Ele people. estava irritado por Deus amar aquelas pessoas. The question is, was angry with who? A questão aqui é, ele estava chateado com quem? Irritado Well. com quem? With the Lord. Com o Senhor. He wanted those people to pay for the sin. Ele queria que essas pessoas pagassem pelos seus He pecados. have not the same mind what Christ have. Ele não tinha o mesmo pensamento que Cristo. When he was on the Golgotha, he have you and me in his mind. Quando ele estava em Gólgota, ele tinha-te a ti e a mim When na those sua people mente. was crucify him, he said, God, Father, forgive them. Quando aquelas pessoas o crucificavam, ele disse: Pai, perdoa-as. They don't know what they do. Eles não sabem o que fazem. Jonah didn't have the same mind as God had. Mas Jonas não tinha o mesmo pensamento. After he preached that, Depois de pregar, he expected them truly to be killed by God. ele esperou ser morto por Deus. But God have a lesson for Jonah, Mas Deus tinha uma lição para Jonas. a surprise for Jonah. Uma surpresa para ele. God want to learn to teach Jonah a lesson. Deus queria ensinar a Jonas uma lição. I got teach by my son a lesson. Eu aprendi através do meu filho uma lição. When he goes to Ukraine, he goes there for the souls of men. Ele foi para a Ucrânia pelos soldados. He paid with his life. Ele pagou com a sua própria vida. I learned that souls for him it was very important. Eu aprendi com ele que as almas para ele eram bastante importantes. I was a Jonah when he told me that. Eu fui Jonas quando ele me disse: Son, it's not worth it to die. Filho, não vale a pena morreres. But he considered it's worth it to die. Mas ele estava disposto a isso. I got lesson with the house. I get teach by my own son. Eu aprendi uma lição com o meu próprio filho. Many times we think it's not worth it. Muitas vezes nós acreditamos que não vale a pena. It's not worth it what we do here. It's not worth it our effort. Nothing is worth it. Não vale a pena o que fazemos aqui, todo o nosso esforço, nada vale a pena. But it is worth it. Mas vale. Every soul, it's worth it. Todas as almas valem a pena. Jonah always saying, kill them all, kill them all. I want to see how you kill them, Lord. Se Jonas pensou: mata-os a todos, eu não sei porque não os matas. Look what the Bible says here. In hold on, I want to just the last chapter, chapter 4. Vejam o que diz aqui no último capítulo, capítulo 4, Verse 10. no versículo 10.
until the last. até ao 11, que dizem, Now he do his job. He goes there. He wait to everybody die. ele foi lá, fez o seu trabalho, esperou que toda a gente morresse. He wait and wait and wait. Ele esperou, esperou, esperou. Nothing happened. Nada aconteceu. He's angry with God. Ele estava irritado com And Deus. now God come back to him and talk to him Mas Deus voltou para ele e falou com ele. and teach him a very valuable lesson. E ensinou-lhe uma lição bastante What valiosa. every Christian should have learned Que this. todos os cristãos deveriam aprender. Look verse 10 until the end of it. Jonas 4, 10 e 11 dizem: E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? You remember I said that the Lord make a plant to grow to keep him shadow? Vocês lembram-se que o Senhor fez crescer uma planta para que lhe desse sombra, Now a worm killed that plant. mas depois um verme matou essa planta. And the idea here is he was more angry because he lose his shadow Mas a questão é que ele ficou ainda mais irritado por ter perdido a sua sombra. than those people, 6,000, what it says here? Six score is 120. 120,000 people die. Eles tinham mais medo de ter perdido a sombra do que essas pessoas We can morrerem. see his mind. He is more worried about worldly things than those spiritual beings of those people here, spiritual well A of sua those mente estava people. mais preocupada com as coisas terrenas do que a parte espiritual, as almas daquelas pessoas. And God says, you didn't care about them, E Deus disse: Tu não pensas sobre but elas, I do care. mas eu preocupo-me com elas. Maybe we don't care about souls outside, but God did care. Talvez nós não nos preocupemos com as almas, mas Deus preocupa-se. Before we judge Antes de julgarmos Jonah, Jonas, let's think about it a little bit in our soul, heart. pensemos em nós, no nosso Let's- coração. Let's judge ourselves, Julguemos a nós mesmos, our attitude as nossas atitudes towards God, perante Deus, towards others, perante os outros, and then we can talk. e depois podemos falar. Jonah is a small book, a very small book, Jonas é um livro bastante pequeno, but can be a lot. It's a lot of teaching here in this book. mas existem bastantes ensinamentos neste livro. Jonah was definitely a missionary. Jonas era definitivamente um missionário. If you like it or not, he was a missionary, Quer ver se vocês gostem ou não, ele era um missionário. but his attitude was not right. Mas a sua atitude não era correta. He was corrected in the end. Ele foi corrigido no final. And I believe he learned a lesson. E eu acredito que ele tenha aprendido uma lição. I do believe this. Eu acredito nisso. But he have to pay the price. Mas ele teve que pagar. How much do you confess Christ to others? Quanto falamos nós de Cristo aos outros? Do you love enough unsaved people to go and tell them about Christ? Vocês amam o suficiente as pessoas não salvas para ir perante elas e falar-lhes de Cristo? Or do you say, well, I am saved, I don't care. Ou vocês pensam, bem, já sou salvo, não me preocupo. I go to heaven, the rest, I don't care. To hell? I'm saved, the rest of people, I don't care. Eu vou para o céu, sou salvo, o resto não me importa. They can die, I don't care, I am good, I'm set up. Eles podem morrer, está tudo bem. I'm going to go to heaven, Eu irei para o céu, I have Christ in my life, eu tenho Cristo na minha vida and everybody else doesn't matter. e tudo o resto não me importa. That was the attitude of Jonah. Foi essa a atitude de Jonas. I don't want to have that attitude. E eu não quero ter essa atitude. I want to love others like Okay. Christ loved them. Eu quero amar os outros tal como Cristo os I ama. want to have the attitude of Christ. Eu quero ter a atitude de Cristo. For so much God loved that He gave. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu. By gave means God was implicated. Ao dar significa que Deus estava envolvido. We have mission, you remember? Nós temos as missões, lembram-se? We are get implicated in working in Italy. Nós estamos envolvidos no trabalho em When Itália. God called me, I get implicated and I went. Quando Deus me chamou, eu fiquei envolvido e eu fui. God loves the people, so we get to get implicated and go put tracks
Deus Talk ama to as people. pessoas, então quer que nós sejamos envolvidos, colocar folhetos, Invite them to church. convidá-los para vir à igreja, Pray for them orando por eles, so they can get saved. para que se possam salvar. Don't have the attitude of Jonah. Não tenham a atitude de Jonas. I don't want the attitude of Jonah. Eu não quero ter essa atitude, Although sometimes, regretfully, I do have. mas infelizmente às vezes eu tenho. And I pray not to have that. E eu oro para que isso não aconteça. And I don't want that. I wish not to have that. E eu oro e eu não quero que isso aconteça. My attitude, I want to be like Christ, Na minha atitude eu quero ser como Cristo, who cares for others. que se preocupa com Who os loves outros, others. que ama os outros. And the end of the story, you know what happened? E no final da história sabem o que aconteceu? Read home, but you know what happened? God didn't kill them. Deus não o matou. Give them another chance. Ele deu-lhe outra chance, outra Because He oportunidade. loves people. Porque Ele ama as pessoas. The same as He loves you. Tal, da mesma forma que Ele vos ama a vocês. What are we going to do? O que é que What vocês you irão gonna do? fazer? You're going to have the attitude of Jonah? Irão ter a atitude de Jonas? Or you try to have the attitude of Christ, Ou tentarão ter a atitude de Cristo, who died for others o qual morreu pelos outros, because He loved them. porque os ama? Let us pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Deus, it's such a big learning, it's such a big lesson in this small book. que grande lição nós temos neste pequeno livro. Lord, many times we have the attitude of Jonah. Muitas vezes, Senhor, nós temos a atitude de Jonas. Lord, we don't want to. Senhor, nós não desejamos. I don't want to. Eu não quero. But Lord, nevertheless, we do have it. Mas mesmo assim nós temos, That's wrong. o que é errado. We need to love people. Nós precisamos amar as pessoas. We need to care for others. Precisamos nos preocupar pelos We need outros. to obey God Precisamos de obedecer a Deus, no matter what. não importa como. And go what the Lord wants us. E ir aonde o Senhor nos manda ir. Do what the Lord wants us. Fazer o que Ele nos manda fazer. Would you please help me, Lord? Por favor, ajuda-me, Senhor. Would you please help us, Lord? Por favor, ajuda-nos. Would you please help our church to be the attitude of Christ and not the attitude of Jonah? Por favor, ajuda a nossa igreja a ter a atitude de Cristo e não a atitude de Jonas. To love others, Amar os outros. no matter where they are, what they are, Não importa quem são, onde estão. so we can show them Christ, Para que lhes possamos mostrar Cristo. so they can have a chance to get saved. Para que possam ter uma hipótese de serem salvos. So when we stay before you to say we did everything we could Para que quando estivermos perante Ti possamos dizer que fizemos tudo o que pudemos to be more like Christ. para ser mais como Cristo. Be with us now when we depart. Ser connosco agora enquanto partimos. Pray all those in your Só Son tudo Jesus' isto name. em nome do Teu Filho Jesus. Amém.